Olá, seja muito bem-vindo, este é o Sem Edição. Hoje é sexta-feira, 22 de janeiro de 2016 e eu vou repassar a semana num papo com o Carlos Graeb. Tudo bem, Graeb? Oi, Silvio, tudo bem? Uma semana cheia de notícias trágicas para a nossa economia, Carlos Graeb. Tô errado? Oh, que novidade. Que novidade, pois é. Mas muito bem, Graeb, eu queria começar o programa numa viagem no tempo. Eu queria começar mostrando um vídeo no qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fala de economia, das suas projeções para o futuro e do desemprego. Vamos lá. O IBGE divulgou dados sobre o desemprego no país. Pelos números, podemos dizer com segurança que estamos no caminho certo? Eu estou convencido que nós estamos no caminho certo porque a economia está crescendo, a indústria está crescendo, o comércio está crescendo, nós estamos gerando empregos, está aumentando a massa salarial. E o que o Brasil precisa é ter vários anos de crescimentos consecutivos para que a gente possa gerar mais empregos, para que a gente possa gerar mais renda, aumentar os ganhos dos trabalhadores, porque aí a sociedade vai ter mais poder de consumo, vai consumir mais, as empresas vão produzir mais, nós vamos gerar mais empregos. É uma roda gigante que não pode parar nunca, ela tem que continuar girando para que a gente possa recuperar o atraso a que o Brasil foi submetido nas décadas em que ele não conseguiu se desenvolver. Ora, quando o Banco Mundial faz um estudo e prevê que se o Brasil continuar crescendo, o Brasil pode em 2016 ser a quinta economia do mundo, sabe? É um desafio que está colocado para nós. Bom, podia, porque estamos em 2016 e não somos a quinta economia do mundo. Na verdade, os dados do ano passado ainda não estão consolidados, portanto, ainda somos a sétima economia do mundo, mas pode apostar que seremos lá para nona economia, oitava, por conta da retração. E por aí vai, Carlos Graeb. A roda gigante parou? É isso? A roda gigante não só parou, como parou bruscamente e está jogando gente para fora. Sabe quando o breque e o pessoal sai voando, a barra de proteção quebra? Quem são essas pessoas que estão sendo jogadas para fora? São os desempregados. Vamos dar o número? Certo? Pois é. Bom, em 2015, 1,5 milhão de brasileiros perderam o emprego, postos de trabalho foram fechados. Esse resultado remonta lá para 1992, nas trevas da gestão Fernando Collor. 1992, pior resultado. Eu tinha... Então, e o primeiro resultado, eu tinha notado aqui uma outra coisa, que é o primeiro resultado negativo desde 1999, né? Então, no desempenho bate um pouco mais para trás, Graeb, mas muito bem. Como você diz, as pessoas perdendo o emprego, E para aproveitar a retórica do Lula, elas estão perdendo emprego. Na indústria, elas estão perdendo emprego. No comércio, elas estão perdendo emprego. Nos serviços, porque todos os setores da economia mostraram perda de vaga no ano passado. O pior resultado foi da indústria, mais de 600 mil vagas fechadas, mas depois vem também os serviços e o comércio, com pouco mais de 250 mil, acho que são 270 mil vagas perdidas. 276 mil serviços e comércio 218 mil. Não é isso? Exatamente. Então, todos os setores da economia desaqueceram, todos foram obrigados a mandar a gente embora. E, Graeb, eu exibi o vídeo, mas vamos colocar a legendinha nele, né, para dizer exatamente quando foi que o presidente Lula fez essas afirmações. Isso é um Café com o Presidente de 26 de outubro de 2009. Bom, Silvio, é interessante observar, nada do que o Lula diz nessa fala que a gente mostrou é mentira. O Brasil passava por uma situação de pujança econômica especial naquele momento mesmo. Ele estava se gabando com alguma razão, certo? As finanças, de certa forma, a casa estava arrumada. A casa estava arrumada, exatamente. O problema é que o poste chamado Dilma, que ele colocou lá no governo... E regou de novo em 2014. Com as suas ideias econômicas esdrúxulas, a tal da nova matriz, fez a roda gigante quebrar. E como a gente brincou aqui, né? Quebrou de maneira abrupta e está jogando gente para fora. Então, é culpa do governo do PT
que essa previsão hiperotimista que o Lula mencionou aí, que era uma previsão do Banco Mundial, era dele, né, não tenha se realizado. Não é culpa de ninguém mais. É culpa das asneiras próprias do pensamento econômico petista. Graeb, e aliás, pela primeira vez nas últimas 3 eleições presidenciais, a carteirinha azul de trabalho não vai ser usada como bandeira das campanhas do PT, seja lá quem for o candidato do partido que vai se arriscar, isso também se Dilma chegar até 2018 ou não. Vamos partir então para... Continuamos falando de economia, você quer fazer um complemento? Eu queria fazer um complemento. Quando a gente fala de desemprego, é importante a gente perguntar quem é que está ficando desempregado. É diferente você ter uma economia em que jovens recém-formados não conseguem emprego, de você ter uma economia em que pais de família não conseguem emprego. Quando um pai de família, ou não vamos chamar de pai de família porque tem muita mulher que hoje em dia comanda a casa também. Quando um chefe de família fica desempregado, o que acontece? Um monte de coisas boas que poderiam estar acontecendo com aquela família deixam de acontecer. Os filhos talvez tenham que parar de estudar, ou talvez não possam se dedicar exclusivamente ao estudo, tem que estudar e trabalhar. É verdade. Talvez uma mulher que era dona de casa, certo? Tenha que voltar ao mercado de trabalho. Então você desarranja o esquema daquela família. É exatamente isso que está acontecendo no Brasil nesse momento. São os chefes de família que não estão conseguindo arranjar emprego. Isso sugere, né, para os próximos meses, exatamente essa dinâmica. Mas, e não são os chefes de família, a gente pode dizer com clareza, são homens, principalmente. Homens chefes de família que não estão conseguindo emprego. Isso sugere para os próximos meses a seguinte dinâmica. Jovens que estavam estudando vão começar a procurar emprego para ajudar a fechar as contas no final do mês. Mulheres que estavam cuidando da casa vão procurar emprego para ajudar a fechar a conta no final do mês. E o problema é que não vão achar. Então, o pai de família vai estar desempregado e você vai ter mais 2 pessoas, ou 3, ou 4, procurando emprego, com grandes chances de não conseguir. Então, essas taxas de desemprego que a gente está mencionando agora tendem a piorar. Percentualmente, você vai ter dados piores. Talvez não só de vagas fechadas, mas de gente procurando vaga e não achando. Então, quem está desempregado é uma péssima notícia no caso do brasileiro, no caso dos brasileiros. Então, isso sugere números piores nos próximos meses. Não acabou ainda Esse é o problema, o futuro que se avizinha não é bom, né? Greg, vamos falar então também de juros, né? O Banco Central decidiu manter a taxa de juros. Pois bem, e pela primeira vez, talvez, o presidente do Banco Central sentou-se com a presidente da República dias antes do Copom fazer o anúncio da taxa, né? E na véspera ainda soltou uma nota, Carlos Graeb. Silvio, isso é de um ineditismo, porque na verdade a etiqueta, e é mais do que a etiqueta, claro, né? Manda que o presidente do Banco Central e todos os outros caras que sentam na mesa do Copom, que é o comitê que decide a taxa de juros, fiquem de bico calado antes da reunião, porque qualquer coisa que eles digam vai se refletir imediatamente no mercado. E tem gente que vai ganhar dinheiro com isso, e tem gente que vai perder dinheiro com isso. Vira cassino se o cara abre o bico antes. Não pode. Não pode. O Banco Central vinha dando sinais repetidos de que poderia haver um aumento dos juros de novo. E daí, às vésperas, o cara que devia estar fechado, escondido, dentro de um quarto escuro, sem falar com ninguém, solta uma nota dizendo, olha, sabe aquilo que a gente vem dizendo há semanas e semanas? Mudamos de ideia. Mudei de ideia. Isso é grave, Silvio, isso é grave. Olha, a meu ver, isso era a razão
para a queda do Tombini. Fosse outros tempos, né? Fosse outros tempos e um país que levasse mais a sério a questão da confiança econômica que as instituições precisam ter. Tem muita gente dizendo hoje, em artigos de jornal, comentaristas, dizendo, olha, talvez tivesse sido até pior se ele não tivesse dito nada e a reunião do Copom tivesse trazido esse resultado assim, de supetão. Vamos dizer, foi melhor ele ter dado um dia para a gente se preparar para a novidade, para a surpresa. O fato é que o melhor teria sido ele seguir exatamente a linha que ele estava sinalizando. Porque, olha, a gente já disse isso outras vezes aqui, o Banco Central trabalha com um ativo que é imaterial, que é confiança, que é credibilidade. Se o presidente do Banco Central age como uma biruta no meio do vento, já era. Eu acho que foi tão grave o que ele fez que era motivo para ele cair. Se eu fosse presidente da República, Tombini não seria mais. Tombini pode deixar aí o seu boné, né? Aliás, porque o presidente da República aqui tem o poder de fazer o presidente do Banco Central cair fora, né? Porque é uma instituição que não é autônoma, né? Exato. E, Greb, também é importante a gente lembrar que tudo isso acontece na esteira do FMI, né, do Fundo Monetário Internacional, que fez revisões drásticas aí de crescimento, não é isso? Exatamente. E sabe o que a presidente Dilma Rousseff disse hoje sobre os apontamentos do FMI, que você pode até colocar, está estarrecida. Estarrecida, essa palavra que é Você se lembra da campanha? Sim, é uma das palavras fundamentais favoritas do vocabulário dilmista, né? Dilma está estarrecida. Estou estarrecida. Mas que surpresa! Quer dizer que a economia do Brasil vai mal? Quer dizer que vai piorar? Não. Que mentirosos esses analistas, esses diretores do Fundo Monetário Internacional. Não é possível. Não, ela não pode dizer que são mentirosos, porque essa fala do FMI foi a justificativa que o Tombini usou para mudar o posicionamento do Banco Central. Eles falaram, ele também ficou estarrecido. Foi isso que aconteceu. Não, olha só esse documento aqui do FMI, eles estão dizendo que a economia está ruim, vamos mudar tudo, porque precisamos estimular a economia brasileira não pode mais ter o efeito do juro alto, que é a retração da atividade. Então, vamos mudar o que a gente... O que aconteceu, Silvio, quando o Tombini e o Copom fizeram isso? Exatamente o efeito contrário. O que aconteceu com a previsão do mercado para a taxa de juros de longo prazo? Você acha que ela caiu ou você acha que ela aumentou? Pois é. Todo mundo mudou a aposta, né? Ela aumentou. Sabe por quê? Porque o mercado disse, tá bom, o cara não mexeu na taxa agora, mas com os fundamentos econômicos que o Brasil está mostrando, com o câmbio do jeito que está, com a produção do jeito que está, com a inflação do jeito que está, ele vai ter que subir. Na verdade, é inflação e câmbio, né? Ele vai ter que subir lá na frente. Então, não adianta ele ter feito aqui isso agora. Certo? Isso fez o mercado pensar que a situação vai piorar e, por isso, aumentou a sua previsão de juros. Não adianta você querer fazer malabarismo. A única coisa que ele fez foi jogar pela janela a credibilidade que ele ainda tinha. Eu gostei da sua expressão, Banco Central não é cassino, não é isso? Vamos colocar no título depois do vídeo, eu gostei, é bem por aí. Você falou a palavra mágica agora, Greb, inflação, vamos para ela ou você quer fazer mais alguma? Última observação, mandato fundamental do Banco Central é cuidar da inflação. Banco Central não deve se preocupar com o nível de atividade econômica, com melhorar o nível de atividade econômica. Não deve se preocupar em criar condições para as empresas produzirem mais ou menos. Ele deve se preocupar com a inflação. Então, você usar Banco Central como ferramenta para forçar o desenvolvimento do país é bobagem. Então, tudo o que aconteceu no Banco Central é bobagem. O governo achar que isso vai estimular a economia,
simplesmente manter os juros do jeito que estava, e um presidente que falou asneira no momento em que tinha que estar quietinho. Vamos ao dado. Leio aqui matéria da Veja.com, publicada hoje cedo, Grebe. A prévia da inflação é a mais alta para janeiro desde 2003, a mais alta da era petista, né? O IPCA em 0,92% no mês, e o acumulado em 12 meses de 10,74, Grebe. Agora já não é mais... lembro que a gente falava nos programas no ano passado, né? Chegaremos a 2 dígitos. Não, já passamos, já estamos batendo quase em 11, Grebe. Eu já disse isso algumas vezes aqui, os 2 dígitos são uma coisa meio cabalística quando você fala de inflação. Sempre foi considerado um patamar que é perigoso você ultrapassar, e a gente já está aí abraçado, ensanduichado entre o 1 e o 0 por enquanto, e talvez entre um 1 e um outro 1, formando um 11 daqui a pouquinho de inflação. Não é para dar risada, não. A gente ainda não está como a Venezuela, né? Que tem taxa oficial de inflação anual para 2015 de 108%, taxa oficial. Nossa taxa anual é de 10,74 aqui para os 12 meses. Lembrando que essa taxa da Venezuela também é a taxa oficial, porque os economistas que calculam para valer a inflação da Venezuela falam em taxa de quase 400%. Então, esse é o resultado quando o ideário heterodoxo de esquerda é aplicado à economia. Inflação de quase 400% na Venezuela, e aqui no Brasil, uma inflação de 2 dígitos que já não se via há bastante tempo. Muito bem, Grebe, chega de dar notícia ruim para as pessoas. Vamos para o final de semana. Esse final de semana sempre é uma boa notícia. Muito bem, esse foi o Sem Edição. Ótimo final de semana para você e até mais.